Bom dia a todos e todas, aos meus amigos da mesa, a minha querida Andréa Pachá, meu querido José Roberto Castro Neves, nesse encontro inconvencional, pelo menos para mim, com esse trabalho também inconvencional, que é escrever sobre cinema. Quando o Zé me procurou para escrever sobre direito e cinema, primeiro com títulos Advogados vão ao cinema, eu me senti em casa, porque eu venho da advocacia, então foi como o filho que volta a casa. Então eu fiquei muito confortável no papel de escrever nesse livro. E o primeiro filme que me veio à mente foi Sociedade dos Poetas Mortos. Alguém já viu? Alguém não viu? Quem não viu pode ir embora, porque quem não viu, ninguém pode não ter visto esse filme, né? Mas é um filme maravilhoso, um filme que eu já vi centenas de vezes. Eu vi pela primeira vez, assisti pela primeira vez em 1990. Eu lembro bem disso, porque naquela época eu morava nos Estados Unidos como aluno de intercâmbio cultural. Então eu vivia também numa universidade, numa high school americana, né, com 17, 18 anos, e assisti esse filme nos Estados Unidos. Então, todo aquele ambiente de campus americano, isso era muito familiar, porque eu estava vivendo aquilo naquele momento. Claro, o filme se passa em 1959, com a sociedade americana muito mais conservadora, aristocrática, fechada, como é o Brasil de hoje, talvez. Mas, depois vi esse filme centenas de vezes, e vi recentemente para o filme, agora bem mais velho, com 2 filhas, professor da Emerge, e me vi agora no papel do professor, que era interpretado magnificamente pelo genial e saudoso, incomparável Robin Williams, que era o Mr. Keating, né, o professor que chega na escola, uma escola aristocrática, centenária, conservadora, da elite americana daquela época, que formaria os advogados, os médicos, os engenheiros, e não tinha espaço para alguém que quisesse ser ator, por exemplo, como um dos alunos queria. O outro não queria ser médico, mas naquela época, e acho que até hoje, né, muitas famílias colocam todo o peso das suas escolhas não assumidas nos ombros dos seus filhos. Isso cria toda a sorte de problema. Então, o filme ele é atemporal. Você vê o filme agora, e eu me emocionei todas as vezes que eu vi o filme. Não houve uma única vez que eu não visse o filme, aquela última cena, né, que a gente não se emociona. Então, eu convido todos que revejam o filme e leiam o artigo, não por ele ser o melhor, porque ele não é, mas o filme realmente é o melhor que foi escolhido nesse segundo volume. Então, já fiz um comercial aqui. Mas vocês podem pensar, esse não é um filme que fala sobre direito, né? Fala sobre universidade, escola, família, poesia, enfim. Qual é o paralelo? Eu optei por esse filme porque ele não é óbvio para o direito numa primeira vista, mas ele tem tudo do que a gente julga o tempo todo nos tribunais. São relações de família e são relações de escolas, né? Eu não vou contar o filme aqui, é óbvio, mas ele se passa, então, nessa grande e importante, a maior escola preparatória para a Universidade dos Estados Unidos, que é o Welton Academy. E a primeira cena é um grande salão, os alunos de terno e gravata, uma escola só de meninos. O Mr. Keating, que era o Robin Williams, foi aluno da escola e ele estava voltando agora como professor vindo de Londres. E com conceitos de ensino totalmente evoluídos para aquele tempo. Até aquele momento não se sabia disso. E aí os alunos entram e os 4 pilares da escola são honra, tradição, disciplina e excelência. Então, esses eram os únicos caminhos para alunos e professores. Tem que seguir essa linha, que é rígida, porque que a gente faz isso há 100 anos, e há 100 anos formamos os melhores advogados, médicos, engenheiros dos Estados Unidos, e ninguém vai mudar o que está funcionando. Pois bem, a primeira aula do professor Keating, ele já começa a mostrar um método não convencional de ensino, né? E baseado em quê? Baseado no Carpe Diem. O Carpe Diem, que para muitos é aproveite o dia, mas é um pouco mais do que isso. É uma filosofia que fala da efemeridade da vida, que tem que ser vivida e aproveitada intensamente como se fosse o último. Não irresponsavelmente, mas você aproveitar o bem da vida, não deixar para amanhã, né? Faça agora, viva agora. Ele diz, tem um poema que diz que a rosa que você
não colheu hoje, ela pode estar morta amanhã. Ah, vou colher só amanhã, amanhã ela não vai estar mais lá, ela pode ter passado. E tudo é efêmero, tudo passa. Então, viva a vida intensamente. E, a partir disso, ele começa a ensinar, a incutir nos alunos que eles podem aprender por eles mesmos, exercer as suas individualidades, não ficarem cercados pelos pilares honra, tradição, disciplina e excelência. E isso começa a entrar em rota de colisão com a escola, porque o reitor vê naquele professor uma bomba que pode implodir aquela escola se esses conceitos revolucionários se espraiassem para outros professores, para outros alunos, e aí virar uma rebeldia completa. Estamos falando nos Estados Unidos de 1959. Pois bem, o fato é que ele começa a conquistar os alunos, ele pega os alunos, sai da sala de aula, assovia, faz uma série e tal. Aí descobre lá a Sociedade dos Poetas Mortos, que era um grupo para expressar as individualidades, os talentos, ler poesia, fumar cachimbo, dançar, se pintar de índio, fora do horário escolar. E os alunos começam a fazer tudo que o Mr. Keating fazia quando era aluno. Ele tinha essa Sociedade dos Poetas Mortos, que era um momento de exercício da individualidade, sem prejuízo do horário escolar, não existia... Claro, a escola não aprovava, porque era uma escola fechada, ninguém podia sair daquele campus. Mas, em alguma expressão, era um direito de reunião para fins lícitos, e a escola não autorizava no passado, não autorizou nesse segundo momento. Então, esse é um primeiro ponto que eu coloco aqui, e aí já trazendo esse paralelo do filme para o direito, esse momento em que os alunos querem se reunir, querem expressar seus talentos fora daquele ambiente escolar, e se a escola e a família podem impedir isso. Também não vou entrar nesse detalhe, só quero fazer aqui alguns apanhados. O filme se desenvolve, os alunos começam a absorver essa filosofia, começam a amar aquele professor, que eu nunca vi nada parecido, as aulas eram imperdíveis, lotadas, e eles viram verdadeiros seguidores do Mr. Keating. Em certo momento, um aluno, a pretexto de usar o carpe diem, comete uma indisciplina, que não é o caso citar, e o reitor leva ele para a diretoria e espanca com a palmatória, aquela palmadinha aqui no bumbum. E aí ele é humilhado perante a escola, ele sai machucado, mas naquela época era um método de ensino o castigo físico, tanto lá quanto cá. Então, eu também faço um paralelo ali, dizendo que hoje isso seria impensável em qualquer país, mas há países do mundo que ainda adotam o castigo físico como método de ensino, né? A sanção, o castigo físico. Mas até me abriu um olhão para mim assim, ficou assustado. Mas então, aí eu cito aqui, em algum momento, que é dever da família, é dever do Estado, proteger os jovens, né, de toda forma de opressão e de violência, tanto física como psicológica, o caso do bullying, criança ser espancada na frente dos alunos, de todos, tal. Não existe margem alguma para isso, tanto na Constituição Federal como no Estatuto da Criança e do Adolescente, inclusive pelos pais. O artigo 18A do Código do Estatuto da Criança e do Adolescente é expresso nesse sentido, que sequer os pais podem aplicar castigos físicos e moderados aos filhos sob o seu poder familiar. O doutor André Pachá está aqui, especialista em matéria de família. Se eu falar alguma bobagem aqui, você corta no meu microfone, por favor. Então, essa questão do castigo físico, que não existe hoje, pode até gerar repercussão na esfera criminal, inclusive o fechamento da escola, uma escola que pune os alunos com castigos físicos, o poder público pode intervir naquela escola e pedir seu fechamento, se aquilo se avançar. É engraçado, eu faço uma série de anotações e quando eu vou falar, eu passo por todas elas, eu me desorganizo aqui. Mais adiante no filme, tem uma questão que eu chamo aqui a atenção para o exercício, a liberdade de expressão e liberdade de pensamento, de expressão do pensamento. E aí, doutor André Pachá, é um tema que a gente pode discutir muitas vezes, qual é a extensão do poder, da individualidade do indivíduo submetido, sujeito ao poder familiar, para exercer a sua individualidade, as suas escolhas. Nós sabemos que o poder familiar, ele confere aos pais o dever e o direito de criar e gerir a educação dos filhos, né? Que eles devem obediência e respeito. Isso impressiona um pouco. Mas os filhos não são escravos dos pais, né? O arbítrio, a arbitrariedade dos pais, né? Impondo as suas vontades aos filhos. É claro que isso é muito difícil, né? Estabelecer limites, e o diálogo é o único caminho possível, né? O respeito e o diálogo é o único caminho possível. Mas no filme,
o pai, que não era da burguesia americana, ele se esforçou demais para colocar o filho naquela escola, porque ele queria que o filho fosse o que ele nunca foi. E quem nunca viu essa história antes? Você vai ser o que eu não fui, você não teve o que eu não tive o que eu estou te dando. Então ele coloca no filho uma resposta: você vai ser médico. E o filho, tá bom, vai ser médico, aí o outro, você vai ser advogado. E durante as aulas, um aluno confia no professor e fala: eu quero ser ator. O meu talento é o teatro. E ele quer se inscrever no curso de teatro da escola. E o professor fala: converse com seu pai. Ele fala: ele nunca vai deixar, mas converse com seu pai. O aluno toma a decisão de se inscrever no teatro, ele faz o rehearsal lá, ele é aprovado como principal protagonista da peça. E o professor falou com seu pai? Ele falou: falei, mas ele não falou com o pai, porque ele já sabia a resposta, e o pai era durão, nunca ia aceitar aquilo, e ele comete um erro de não dialogar com o pai. Era o pai que não dialogava. Mas havia amor naquela família. E meu irmão, que é do teatro também, me disse: Luciano, o filme é cruel com o pai do Neil, porque é só um pai querendo acertar. Ele não... Então, até que quando o garoto se mata, e aí eu estou fazendo um spoiler aqui, inevitável, o pai desborona, ele desaba. Porque meu filho, mas tudo para mim, ele morreu. Por quê? Porque quando você esmaga demais as liberdades, quando você castra um filho, ele é igual água, ele vai achar um caminho, ele vai sair por algum lado, ainda que seja uma escolha trágica, porque nós cometemos erros, os jovens cometem mais erros do que a gente. Então, essa discussão, se existe, eu acho claro que existe, alguma margem para os jovens sujeitos ao poder familiar exercerem a sua individualidade. É claro que não há uma conduta antijurídica do pai proibir o filho de participar do teatro. Violação ao direito não há. O poder familiar é meu, eu vou gerir a sua educação, a sua criação, e você não vai fazer teatro. Ainda que isso não atrapalhe a escola, ainda que seja de graça. Eu não quero que você faça, porque eu sou seu pai, aqui mando eu, manda quem pode, obedece. Quem tem juízo, quem nunca ouviu isso antes, né? Eu ouvi muitas vezes. Mas o fato é que o filme se desenrola, o garoto se mata e é uma tragédia. Então, eu proponho aqui uma reflexão sobre qual o limite, qual é a margem de individualidade, de autodeterminação de quem está sujeito ao poder familiar. Para mim, o único caminho é o diálogo entre pais e filhos constantes, sem castigos físicos, sem aqui mando eu, tentar sempre conversar, que é o melhor caminho. E, por último, já concluindo, a parte mais deliciosa do filme é a figura do professor, né? Tão desvalorizada, tão maltratada hoje em dia. O filme mostra o poder emancipatório da educação, né? Você sair daquela caixinha e você poder respirar, olhar para o mundo, se desenvolver, desenvolver a si próprio, desenvolver ao próximo, né? Ajudar a sociedade a se desenvolver para frente, né? O país avançar. E isso começa no professor. Começa no exemplo, começa de alguém que você se espelhou e falou: quero ser assim, quero ser melhor do que ele, eu quero fazer o que ele fez. Né? E eu falo da liberdade de cátedra, mais um tema aí. Né? E por isso que eu falo que o filme é atemporal. Liberdade de cátedra hoje é um tema importantíssimo no Brasil, da escola sem ideologia, escola sem partido. O que é isso? Né? E eu digo ali, olha, o professor ele tinha todo o direito, né, de, a partir de um método honesto de ensino, mostrando todas as frentes, estimular que o aluno pense por si próprio. É claro que eu não estou falando aqui de uma ciência exata, matemática, por exemplo. Você não vai estimular ele a pensar diferente. Só se ele for um gênio, né? 1 mais 1 são 3, porque agora eu pensei... Não é isso. Né? Mas onde há margem para você refletir e pensar por si próprio, como é o direito, né? Como é nas ciências humanas, isso é importantíssimo. Então, se você aprende, se o professor ele incute no aluno a sua própria ideologia, a sua própria maneira de ver o mundo, mas sem dar, honestamente, a chance dele conhecer o outro lado. Exemplo, eu sou comunista, não sou. Então, comunismo é o melhor, por isso como ele é bom. Mas existem outros sistemas, A, B, C, e há quem goste e tal. É um método. Você pode querer uma neutralidade absoluta do professor, que para mim é o melhor caminho. Acho que o professor não deve dizer o que está certo, onde há dúvida sobre onde está certo. O direito é o lugar comum para não se saber onde as coisas estão. Né? O Lane Streck, que dizia, onde está escrito A, tem que ser ler A, não pode se ler B. Mas no direito a gente lê A e fala que é C, que é D. Esse é o direito, gostem ou não.
Então, Ricardo faz muito isso, né? Ó, o André está dizendo, Ricardo faz muito isso. Ativismo judicial, vedetismo judicial também tem muito, né? O vedetismo judicial está em moda hoje. Pode falar essas coisas assim? Com apoio de Vossa Excelência. Como meu banco, totalmente. Sim, hoje vai ter também. Então, concluindo já, porque muita gente quer falar também, e eu ainda vou reclamar que não tem a pipoca, né? Falando de cinema aqui, eu estou morrendo de fome. Mas o artigo 206 da Constituição Federal sobre liberdade de cátedra, que fala que o ensino deverá ser ministrado de forma a garantir a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o conhecimento, a arte e o saber, bem como o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Ou seja, não há nenhum problema, né, do filme com o método que o professor adota. Quando o aluno lá cometeu uma indisciplina a pretexto de estar exercendo o seu carpe diem, ele estava errado, porque a indisciplina não está dentro da filosofia do carpe diem, de aproveite o dia, vive intensamente. Vive com responsabilidade, vive a parte boa da vida, vive intensamente. Mas o que mais me chamou a atenção aqui é essa relação do professor e uma figura tão desvalorizada hoje, que a gente tem que resgatar, é o único caminho para esse país andar para frente. É o único, esse país está parado, ou até andando para trás, em muitas frentes, em questões relacionadas às liberdades, às garantias, enfim. Isso é um tema que a gente não é o espaço para entrar aqui, mas, de novo, a exaltação da figura do professor. E, na cena final, quando os alunos sobem na mesa, quando ele é demitido, porque, no final do filme, a escola vence, cria ele... que ele é o bode expiatório da morte, do suicídio do garoto, e fala, ele se matou por culpa sua, que foi botar ideia na cabeça dele, de pensar por si próprio, ele é um moleque, não tinha condição de fazer isso, e você matou esse aluno, está demitido. E os pais se juntam, meu Deus, um louco entrou aqui, começou a inserir aqui um pensamento, né, leviano, e tem gente se matando. Então, você está demitido da escola, e a escola lavou as mãos, e assim foi. E ele é demitido, ele volta na sala, e na última cena, o garoto mais tímido da turma, ele se coloca de pé sobre a mesa, porque uma das aulas dele, para quem viu, lembra, coloque-se de pé sobre a sua mesa para ver o mundo por outro ângulo. Ver as coisas, see things in a different way. Né? Você tem que sempre olhar para o outro lado do outro, pelos olhos do outro, de lá para cá, daqui para lá, cada um vai ter um ângulo diferente. Se eu ficar sempre sentado aqui, eu nunca vou ver essa sala como ela vista daquela ponta de lá. E no final do filme, o garoto mais tímido, que tinha essa dificuldade imensa de se expressar, ele é o primeiro a levantar e chama o professor e fala, Captain, my Captain. E aí ele se despede e fala, missão cumprida. Eu consegui inserir nesses meninos a essência do carpe diem, que é você viver intensamente, é você definir os seus caminhos, ter coragem de ser quem você realmente é. Então o filme é maravilhoso, o artigo não faz jus, não dá o devido valor, porque eu queria ter escrito muito melhor do que isso. Essa missão foi dificílima, eu achei que ia ser uma brincadeira fazer isso. Isso me deu um trabalho colossal, porque você sai da zona de conforto, né? Falava isso com o Cláudio Delorto, quer fazer um voto, uma decisão, julgar um processo, fazer uma petição com os advogados, mas quando você sai disso, tem que fazer um paralelo, falar de cinema e direito, não foi fácil. Eu prometo que eu me esforcei ao máximo, peguei aqui opiniões de alguns atores, temos Matheus Solano participando, temos Vladimir Brista e outros, fizeram frases aqui no livro para dizer a importância que o filme teve na vida deles quando decidiram se tornar atores e enfrentar a família, e isso existe até hoje. Né? Um filho nosso chega, olha, eu quero dançar, minha filha, no balé Bolshoi. Vou ficar atônito, mas minha filha, eu quero tocar violão, eu quero ser artista, quero ser cantor. É difícil para a família, a gente sabe. Esses são diálogos familiares que passarão por décadas. Daqui a 60 anos vamos falar desse filme e ele ainda vai ser atual. Então, eu agradeço a atenção de todos, desculpe meus colegas pelo tempo, que eu certamente esgotei. Espero que gostem do livro, que está excelente, e se puderem gostar do artigo também, ou elogiar, ou criticar, eu agradeço. Obrigado.